Seção 4. O valor original da criação. A determinação do valor original da criação e o padrão do valor. Como podemos determinar o valor original das coisas? Primeiro vamos ver o padrão comum que geralmente é usado. Como que é esse padrão comum? O valor original de um corpo individual não está latente nele mesmo como algo absoluto. Então, a maneira de determinar o valor das coisas, que normalmente é usado, o valor de um objeto é determinado pelo relacionamento recíproco entre a finalidade do objeto e o desejo humano para com este objeto. Então, tem o desejo humano para com aquele objeto, faz ação dar e receber com a finalidade daquele objeto, então assim é determinado o valor. Ou seja, se o homem deseja muito, o objeto tem mais valor. Se ele deseja menos, o objeto tem menos valor. Então esse é o padrão comum, geralmente usado, que não está de acordo com o princípio da criação. Então, como que é a determinação do valor original da criação? Ou seja, de acordo com o princípio da criação, como que determina o valor original das coisas? Então, primeiro, existe o desejo do homem centralizado no ideal da criação de Deus como sujeito, e ele faz a ação de dar e receber com a finalidade da existência daquele corpo individual, daquele objeto que Deus já determinou de acordo com o ideal da sua criação, e assim pode-se determinar o valor original daquele corpo individual. Então precisa ter o ideal da criação de Deus, tanto para o homem quanto para aquele objeto. Então, dessa forma, determina o valor original das coisas. Então, o padrão para poder determinar o valor das coisas é absoluto, porque vem do ideal da criação de Deus, que também é absoluto. Então, o padrão da determinação do valor original das coisas, dos objetos que existem, também é absoluto, assim como Deus é absoluto. Amor e beleza. No processo da realização do fundamento de 4 posições, onde centralizar em Deus, sujeito e objeto fazem ação dar e receber para se unirem em um só corpo, existem forças emocionais funcionando entre sujeito e objeto. Então, amor é uma força emocional dada do sujeito para o objeto. Beleza é uma força emocional dada pelo objeto ao sujeito. O poder do amor é ativo, enquanto a estimulação da beleza é passiva. Então, dentro do relacionamento, dentro da ação de dar e receber, existem forças emocionais chamadas amor e beleza. Por exemplo, nós podemos ver que no relacionamento entre Deus e o homem, Deus é o sujeito que dá amor, enquanto o homem é o objeto que devolve beleza. No relacionamento do homem e mulher, o homem é o sujeito que dá amor, a mulher é o objeto que devolve beleza. No relacionamento do homem com a criação, o homem é o sujeito que dá amor, enquanto a criação é o objeto que devolve beleza. Então, quando o sujeito e o objeto fica completamente unido em um só corpo, no movimento circular, então nós podemos perceber que há o aparecimento de beleza, mesmo no amor, e também aparecimento de amor, mesmo na beleza. Quando o sujeito e o objeto se unem em movimento circular, o sujeito pode ficar na posição de objeto e o objeto na posição de sujeito em qualquer momento. Então, quando faz uma ação dar e receber e une completamente em um só corpo, o sujeito pode estar na posição de objeto, o objeto na posição de sujeito. Então, o objeto pode receber beleza do sujeito e o sujeito pode receber amor do objeto também, quando se coloca numa situação de completamente unido entre sujeito e objeto em um só corpo. Quando nós vemos no relacionamento de ação dar e receber entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, a beleza que a pessoa mais nova devolve em resposta ao amor da pessoa mais velha chama-se lealdade. O amor que os filhos, a beleza que os filhos devolvem em resposta ao amor dos pais chama-se devoção filial. A beleza que a esposa devolve em resposta ao amor do marido chama-se virtude. Então, dentro da ação dar e receber, existem essas forças emocionais de amor e beleza em constante funcionamento. Bem e mal, retidão e iniquidade. Como podemos determinar o padrão do bem e mal? O que é bem e o que é mal? O que é retidão e o que é iniquidade? O bem e o mal é decidido de acordo com a finalidade da criação de Deus. Se estiver de acordo com a finalidade da criação de Deus, realização das 3 grandes bênçãos, fundamento de 4 posições, é chamado de bem. Se estiver contra a finalidade da criação de Deus, contra a realização das 3 grandes bênçãos, é chamado de mal, centralizado em Satanás. Então, o que é o bem? Bem é a ação para realizar a finalidade da criação de Deus ou o resultado desta ação. Por outro lado, o que é mal?
Mal é a ação contra a finalidade da criação de Deus ou o resultado desta ação, que seria centralizada em Satanás, no caso. O que vem a ser retidão? Retidão são os elementos na vida que servem para a finalidade do bem. Por outro lado, iniquidade são os elementos na vida que servem para a finalidade do mal, ou seja, contra a finalidade da criação de Deus. Seção 5. O processo da criação do universo e o período de crescimento. O processo da criação do universo. Quando nós vemos na Bíblia, nós percebemos que na Bíblia está dizendo que houve 6 dias na criação do universo. A ciência está explicando que houve 6 períodos ou 6 eras. E se nós analisarmos tudo que a Bíblia está dizendo com o que a ciência está dizendo, nós percebemos que tem certa coincidência entre a Bíblia e as pesquisas científicas. Então isso mostra para a gente que a Bíblia é de fato uma revelação de Deus. Então tem muita coincidência entre o primeiro dia e a primeira era que a Bíblia, que a ciência está falando, o segundo dia e a segunda era, e assim por diante. Então a Bíblia de fato é revelação de Deus. Então nós podemos perceber que no processo da criação de Deus, houve um período de tempo. Não é que foi criado de repente, instantaneamente, mas quando Deus criou, houve um período de tempo para aquela criação aperfeiçoar. Não foram 6 dias literalmente, mas foram 6 períodos no curso da criação. Então 6 dias que a Bíblia está dizendo, são os mesmos 6 períodos ou 6 eras que a ciência está dizendo. Então houve um período de tempo para o crescimento da criação. Um período de tempo é necessário para que cada criação, para que cada corpo individual venha a aperfeiçoar-se. Então, sempre que Deus criou alguma coisa, Ele levou um período de tempo para chegar à perfeição. Não foi instantaneamente. Para que precisou esse período de tempo? Por que Deus planejou dessa forma, colocando um período de tempo entre a criação e a perfeição daqueles seres que Ele criou? Quando nós vemos na Bíblia Gênesis 1:5, lá está escrito assim: e foi à tarde e foi amanhã o primeiro dia. Então na Bíblia fala, foi à tarde, foi amanhã o primeiro dia. Quando o segundo dia devia começar, a Bíblia está falando primeiro dia. Na Bíblia ocultou essa parte da noite, né? Entre amanhã, a tarde e amanhã, existe a noite. Então essa noite é justamente o período de crescimento para a criação. Porque todo ser criado só pode realizar o ideal da criação na nova manhã, depois de sua perfeição através da noite, que é o período de crescimento. Então existe esse período de crescimento simbolizado pela noite. O período de crescimento para a criação, o domínio indireto de Deus. Então, quando falamos de período de crescimento, é aquele período onde as coisas são dominadas indiretamente por Deus. Quando Deus criou toda a criação e também criou o ser humano, criou Adão e Eva, para que eles pudessem chegar à perfeição, eles deveriam passar por um período chamado período de crescimento, onde estavam no domínio indireto de Deus. Esse período de crescimento é dividido em 3 estágios: estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então existe uma diferença na forma que a criação atinge a sua perfeição e na forma que o ser humano atinge a sua perfeição. Toda a criação, ela chega até a perfeição através da força do princípio. Ela atinge a sua perfeição. Ou seja, como que dizendo que automaticamente a criação chega à sua perfeição. Não tem nenhuma responsabilidade, não tem que fazer nada para crescer. Ela automaticamente passa por esse período de crescimento pela força e autonomia do próprio princípio. Mas no caso do homem, no caso de Adão e Eva, é diferente. Além de crescer pela força e pela autonomia do princípio, o homem tem mais uma coisa para poder chegar à perfeição. Ele tem a porção de responsabilidade humana. Então, se o homem cumpre a sua responsabilidade humana, ele pode chegar até a perfeição. Nós vemos na Bíblia, em Gênesis 2,17, que está escrito: no dia em que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam. Então Deus deu esse mandamento para o homem para que ele pudesse cumprir a sua porção de responsabilidade, passando pelo período de crescimento. Só o homem tinha esse mandamento. Deus não falou para a criação, não falou para as árvores, para os animais e etc. Né? Deus falou somente para o ser humano, dando a porção de responsabilidade só para o homem. Então aperfeiçoar ou não aperfeiçoar dependia do cumprimento ou não cumprimento da porção de responsabilidade do homem. Então a queda do homem foi culpa do próprio homem e não foi culpa de Deus. Foi o homem que deixou de cumprir essa sua porção de responsabilidade humana.
A perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem. Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem. Então, quando Deus criou, ele tinha 100% a responsabilidade, mas ele dividiu em 95% e 5% e deu esses 5% para o homem cumprir. Então, os 5% é a porção de responsabilidade humana. Comparado com a responsabilidade de Deus, 5% é muito pequeno, mas para o homem poder cumprir, ele tem que esforçar 100% para cumprir essa sua responsabilidade. Para que Deus deu responsabilidade para o homem? Deu essa porção de responsabilidade humana, para que o homem pudesse cumprir responsabilidade que até Deus não pode interferir, ou seja, para abrir uma possibilidade para o homem fazer algo que o próprio Deus não vai interferir. Então Deus queria dar uma posição especial para o homem através disso, para que o homem pudesse participar na obra da criação de Deus. Então o homem poderia tornar criador, ou seja, co-criador igual Deus, e também tornar-se dominador, como nós vimos na terceira bênção. O homem pode dominar. Então o homem, cumprindo essa responsabilidade, ele faz uma coisa que ninguém mais fez, só ele fez. Então ele pode colocar-se na posição de filho de Deus. Então Deus queria valorizar a posição do homem. Por isso ele tinha 100%, mas ele deixou 5% inacabado, para que o homem pudesse participar, para que Deus pudesse falar para ele que você também criou. Então Deus tinha esse coração, deixar o homem participar na sua obra da criação através de cumprir os seus 5% de responsabilidade. Com isso, valorizar o ser humano, valorizar o homem, diferentemente de toda a criação. Então o homem poderia passar pelo domínio indireto de Deus, pelo período de crescimento, cumprindo a sua porção de responsabilidade humana. O período de crescimento da criação, o domínio direto. Então, dentro do período do crescimento do ser humano, existe o período de crescimento onde ele está no domínio indireto de Deus, onde ele tem que cumprir sua porção de responsabilidade humana, e também tem o domínio direto, que é quando ele terminou de cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Então Deus, como nós já vimos, criou toda a criação e também o ser humano. A criação cresce até a perfeição, passando pelo período de crescimento unicamente pela força e autonomia do princípio, mas o homem, além de crescer pela força do princípio, como nós já vimos, ele tem que cumprir a sua porção de responsabilidade humana. Se ele cumprir a sua porção de responsabilidade humana, ele passa pelo domínio indireto de Deus e entra no domínio direto de Deus. Então, se ele entra no domínio direto de Deus, uma vez que ele cumpre a sua porção de responsabilidade humana, chegando à perfeição, obedecendo a Deus sem cair, então ele pode tornar criador igual Deus, dominador, torna-se semelhante a Deus, ele torna-se filho de Deus. Então nesse momento o homem entra no domínio direto de Deus e ele pode ser dominado diretamente por Deus. Ele se torna um com Deus, templo de Deus, igual Deus, perfeito igual Deus é perfeito. Como a Bíblia está dizendo, tem que se tornar perfeito igual Deus é perfeito. Então, quando falamos de domínio direto, existem dois tipos de domínio direto. Um é o domínio direto de Deus para com o homem e o outro é o domínio direto do homem para com a criação. Nesse momento, o homem adquire direito de dominar toda a criação diretamente, através da terceira bênção, como nós já vimos na seção 3. Então, esse é o domínio direto. Deus domina o homem diretamente porque ele já está aperfeiçoado e o homem tem direito para dominar toda a criação centralizado em Deus. Seção 6, o mundo invisível e o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível centralizado no homem. A seção 3 vai falar sobre o mundo físico e o mundo espiritual, o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. O mundo substancial invisível e o mundo substancial visível. Vamos ver. Deus, ele tem as suas essencialidades duais. Ele tem caráter interno, forma externa. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança, com mente e corpo. Também caráter interno e forma externa. E seguindo o modelo desse homem, Deus fez o universo. Então o universo também tem uma parte representando o caráter interno e outra parte representando a forma externa. Então no universo não existe somente o mundo substancial visível. Quer dizer, não existe somente o mundo físico, como nós conhecemos, nós vivemos nele agora, mas também existe o mundo substancial invisível, ou seja, existe também o mundo espiritual. Então, o mundo físico e o mundo espiritual juntos, nós damos o nome de macrocosmo. O mundo físico nós podemos sentir e perceber através dos 5 sentidos físicos, e o mundo espiritual nós podemos senti-lo e percebê-lo através dos 5 sentidos espirituais. Então existe o mundo físico e o mundo espiritual, e o homem vive nesses dois mundos, com o seu corpo físico e com o seu corpo espiritual.
Sabendo que o homem vive no mundo físico e também no mundo espiritual, depois da morte física ele vai para o mundo espiritual, qual que é o significado e a importância da vida física na Terra? A nossa passagem aqui pela Terra é uma passagem temporária, ninguém vai viver eternamente. Depois vamos para o mundo espiritual e lá vamos viver eternamente. Então, qual a importância da vida física do ser humano, do homem aqui na Terra? Então vamos ver primeiramente qual que é a estrutura do homem físico e do homem espiritual e qual a importância da sua vida aqui na Terra. Aqui nós temos o homem espiritual, aqui acima da linha, e aqui nós temos o homem físico, aqui abaixo dessa linha branca, né? Qual que é a estrutura do homem físico? O homem físico ele é composto de mente física e de corpo físico. Estão fazendo ação dar e receber para manter a existência do homem fisicamente. Para o corpo físico do ser humano manter a sua existência, a sua sobrevivência, para poder manter-se saudável, é preciso 2 nutrimentos. Um nutrimento tipo positivo e outro nutrimento tipo negativo, que deve fazer ação dar e receber dentro da circulação do sangue do homem, e isso mantém o seu corpo físico aqui na Terra. Então, positivo são nutrimentos visíveis e invisíveis, como ar e luz, e negativo é todas as coisas do mundo material, como água e alimentação, por exemplo. Então, esses dois, ar e luz, também água e alimento, pode manter o corpo físico do ser humano em perfeito funcionamento. Até aí nós sabemos bem, né? Precisamos de água, precisamos de ar, luz, comida, mas também o homem espiritual necessita isso. A estrutura do homem espiritual é que ele tem uma mente espiritual, que também pode ser chamada de mente divina, e ele tem um corpo espiritual. Então, esses dois também estão fazendo ação da receber para manter o homem espiritual. E assim como o homem físico precisa de nutrimentos, o homem espiritual também precisa de nutrimentos. Precisa de nutrimento de característica positiva, que é proveniente de Deus, que é o elemento de vida, semelhante ao ar e à luz que o homem físico precisa, e também precisa de nutrimento de caráter negativo, que é chamado elemento de vitalidade. Este é proveniente do homem físico. Então, como que produz esse elemento de vitalidade? O elemento de vitalidade é produzido quando o homem físico faz uma boa ação com o seu corpo físico aqui na Terra. Então ele pode mandar elementos de vitalidade para o seu corpo espiritual. É como que ele manda uma vitamina para o seu corpo espiritual. Então está dependendo um do outro, né? Então qual a importância da nossa vida física na Terra? A importância é que o nosso homem espiritual só pode ser aperfeiçoado através de nossa vida física na Terra. Somente quando nós tivermos o nosso corpo físico aqui na Terra é que nós podemos mandar elementos de vitalidade para o nosso corpo espiritual, para que ele possa crescer, para que ele possa aperfeiçoar. Então, quando nós mandamos elementos de vitalidade para o nosso corpo espiritual devolve um elemento chamado elemento espiritual vivo. Esse elemento espiritual vivo é devolvido pelo Espírito ao nosso corpo físico. É aquele sentimento, é aquele bom sentimento que nós sentimos quando fazemos alguma coisa boa. Por exemplo, quando nós fazemos alguma coisa boa, mesmo que não tenha ninguém elogiando, reconhecendo, falando parabéns para você, você fez algo muito bom, mesmo que não tenha nada disso, nós mesmos sentimos bem. Nosso próprio coração fica aquele sentimento de alegria, felicidade. Então isso é uma expressão, uma representação desse elemento de espiritual vivo que o nosso corpo espiritual manda para o nosso espírito. Por outro lado, quando fazemos alguma coisa ruim também, mesmo que ninguém esteja acusando, nós também sentimos mal dentro de nós, por causa que o Espírito está mandando esse elemento espiritual que está avisando que nós estamos mandando um elemento de vitalidade ruim para ele. Então existe essa ação dar e receber constante, essa dependência entre o corpo físico e o corpo espiritual. E somente enquanto o corpo físico estiver aqui na Terra, é que nosso espírito pode crescer no mundo espiritual. Quando morre o corpo físico na Terra, para o crescimento do espírito no mundo espiritual, para o seu aperfeiçoamento. Quando nós formos estudar sobre a ressurreição, nós vamos saber mais detalhes sobre essa questão de relacionamento do homem físico com o homem espiritual. O homem espiritual aperfeiçoa-se através do período de crescimento dos 3 estágios ordenados. O nosso homem espiritual também respeita o período de crescimento, de formação, crescimento e aperfeiçoamento, para poder chegar à perfeição. Então, enquanto o nosso homem espiritual está no estágio de formação, ele é chamado espírito de forma,
depois espírito de vida no estágio de crescimento e no estágio de aperfeiçoamento chamado de espírito divino. É onde o espírito está completamente aperfeiçoado, ele se torna um com Deus, templo de Deus, ou seja, ele pode unir completamente, diretamente com Deus. A sensibilidade do nosso homem espiritual. Toda a sensibilidade do nosso homem espiritual deve ser cultivada através do relacionamento recíproco com o homem físico durante a sua vida física na Terra. O que quer dizer isso? Somente o que nós experimentarmos aqui na Terra é o que nós vamos conseguir experimentar no mundo espiritual com o nosso espírito, quando formos para o mundo espiritual. Então, por isso o homem deve aperfeiçoar-se na Terra e aí experimentar perfeitamente o amor de Deus na Terra, para que seu homem espiritual experimente perfeitamente o amor de Deus no mundo substancial invisível, ou seja, o mundo espiritual, depois de sua morte física. Então, por isso que na Bíblia fala, tem que realizar primeiro o reino dos céus na terra e depois no céu. Jesus falou, né? Orai para que a vontade de Deus fosse feita na terra e depois no céu, também no céu. Então, o que nós experimentamos com o nosso espírito aqui, nosso corpo físico aqui na terra, é o que nosso espírito vai conseguir experimentar depois no mundo espiritual. Por isso nós temos que aperfeiçoar enquanto estamos com a nossa vida física na terra. O pecado e a redenção. Assim, o caráter e a qualidade do homem espiritual são formados durante a nossa vida na terra. O agravamento do mal no espírito de um homem decaído é devido à sua conduta pecaminosa durante a sua vida terrena. De modo semelhante, o melhoramento do homem espiritual decaído se origina apenas através da redenção dos seus pecados durante sua vida física na terra. Então, quando o homem comete pecado com seu corpo físico, isso mancha, grava no seu espírito esse pecado. Para ele poder consertar isso, resolver isso, também deve resolver isso enquanto ele está na terra, porque ele pode produzir elementos de vitalidade com seu corpo físico para poder limpar, melhorar o seu espírito. Então, tanto o pecado quanto a redenção do pecado deve ser feita enquanto o homem tem o seu corpo físico na terra. Por esse motivo, Jesus veio à terra na carne, a fim de dar salvação para a humanidade pecaminosa. Então a conclusão é que devemos ter uma boa vida na terra, ou seja, se cometer algum pecado, tem que resolver enquanto está na terra, deve levar uma boa vida enquanto estamos na terra. Lá em Mateus 16, 19, Jesus deu a chave do reino do céu para Pedro, e Mateus 18, 18 disse que tudo que for ligado na terra será ligado no céu, tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Então essa passagem comprova aquilo, né? Jesus falou, primeiro faz na terra, depois no céu. Céu quer dizer o mundo espiritual. Isso é porque a finalidade primária da providência da salvação tem que primeiro ser realizada na terra. O destino do homem espiritual. Quem que decide para onde vai a pessoa depois que ela morre? Ou seja, como é decidido o destino do homem espiritual? O destino do homem espiritual é decidido por seu próprio homem espiritual e não por Deus. Essa parece uma afirmação estranha, porque normalmente nós pensamos, talvez Deus vai dizer, essa pessoa vai para o céu, essa vai para o inferno, essa vai para o purgatório, etc. Mas, de acordo com o princípio da criação, nós podemos ver que quem decide o seu próprio destino é o próprio homem espiritual. Ou seja, quando nós morrermos, chegando no mundo espiritual, nós iremos decidir para onde iremos. Aí nós podemos pensar, então por que fala que tem pessoa no inferno? Será que tem pessoa que quer ir para o inferno? Vamos entender como que funciona isso. Originalmente o homem foi feito de tal modo que depois da sua perfeição pudesse respirar o amor de Deus perfeitamente. Então, originalmente Deus criou o homem para que ele pudesse experimentar completamente, perfeitamente o amor de Deus aqui na terra, para quando ele for para o mundo espiritual, ele consegue fazer isso lá também. Viver perto de Deus e respirar o amor de Deus perfeitamente. Mas para o homem adquirir essa qualidade de aperfeiçoar, poder respirar o amor de Deus perfeitamente, a sua conduta aqui na terra deve ser aquela conduta que realiza as 3 grandes bênçãos, ou seja, ele deve chegar à sua perfeição individual, à perfeição familiar e depois perfeição do domínio para com o universo, para com a criação. Se por acaso o homem decaído não consegue realizar isso, aí ele tem problema no mundo espiritual. Se o homem espiritual, por causa de sua conduta pecaminosa na terra, se torna incapaz de respirar este amor perfeitamente, ele sente dor quando se encontrar diante de Deus, que é o sujeito do amor perfeito. Então, no mundo espiritual, ele não vai conseguir ficar junto, ficar próximo, não vai conseguir ficar confortável junto com Deus. Então o que vai acontecer com esse espírito? Por sua própria vontade,
este homem espiritual escolherá habitar no inferno, afastando-se para longe do amor de Deus. Então, por sua própria vontade, ele vai decidir viver no inferno. Não é que Deus falou para ele que ele tem que ir para o inferno. Na verdade, Deus, com o coração de pai que ele tem, ele quer que todos os seus filhos, bons ou maus, vivam perto dele. Mas, devido à conduta pecaminosa da pessoa aqui na terra, ela pode sentir dor enquanto se encontrar diante de Deus. Então, ela mesma vai querer buscar um lugar menos desconfortável. Não quer dizer que o inferno vai ser confortável para ela, mas ela vai sentir mais desconfortável perto de Deus do que no próprio inferno. Então, só um exemplo para ficar mais claro isso. Imaginemos um caso que tem uma família, vamos pegar um exemplo de forma externa, né? Uma família que tem bastante posses materiais, são bem ricos, tem 10 ou 12 filhos. Por acaso, um desses filhos abandonou a família, traiu essa família, machucou o coração de todo mundo e foi embora. Pegou a sua herança e foi embora. Mas esse filho, por acaso, ficou muito mal lá, perdeu tudo que tinha ganhado, acabou se tornando um mendigo, ou seja, externamente muito diferente do restante da família. Imagina que essa família vai fazer uma festa de Natal, de final de ano, por exemplo, e convida esse filho para lá. E esse filho vem, imagina que ele vem do jeito que ele está, ele vem como um mendigo, talvez está sem tomar banho há muito tempo, está cheirando mal, está mal vestido e etc. Aí ele senta junto com a família, mesmo que não tenha ninguém acusando, mesmo que os pais ou os irmãos não o acusem, não olhem feio para o lado dele, quem é a pessoa que mais estará sentindo mal naquele local? Exatamente, o próprio filho vai estar sentindo mal naquele local, porque ele não vai sentir que faz parte daquele ambiente. Onde ele vai sentir um pouco menos desconfortável? Ele vai sentir menos desconfortável quando ele estiver com pessoas que estão na mesma situação que ele. Então ele vai procurar aquelas pessoas que estão iguais a ele, externamente. Ali não é que ele vai sentir confortável, mas ele vai sentir um pouco menos desconfortável do que lá na casa dos pais. Então é só um exemplo, né? Nós demos um exemplo da parte externa, né? Mas espiritualmente é a mesma coisa. Se a pessoa não se encaixa ali no reino dos céus junto com Deus, ele mesmo vai procurar o local mais distante do amor de Deus, que no caso seria o inferno. Mas a pessoa somente não vai encaixar, não vai gostar do ambiente do reino dos céus devido à sua conduta pecaminosa aqui na terra. Então, mais uma vez, devemos levar uma boa vida na terra, devemos aperfeiçoar o nosso amor enquanto nós estamos na terra. A multiplicação do homem espiritual. A multiplicação do homem espiritual ocorre simultaneamente com a multiplicação do homem físico, através da vida física do homem, porque o homem espiritual foi criado para crescer somente no solo do homem físico. Então, como que ocorre a multiplicação do homem espiritual? Facilmente dizendo, assim quando surge um bebê no útero, naquele mesmo momento surge o seu espírito também. Então a multiplicação do homem espiritual se dá no mesmo momento, simultaneamente a multiplicação do homem físico, do nosso corpo físico, né? Para nós chegarmos à conclusão, nós vamos entender esta parte, né? O homem, assim como tem formação, crescimento e aperfeiçoamento, o seu período de vida também passa por 3 etapas, por 3 estágios, como se fosse formação, crescimento e aperfeiçoamento. Deus criou o homem para viver nesses 3, podemos chamar de 3 mundos, né? O primeiro mundo que o homem vive, ele vive pouco tempo, por exemplo, 40 semanas, ou seja, 9 meses. É o mundo do útero. Então ele vive numa situação, o mundo do útero é pequeno comparado com a terra, com o mundo espiritual, e ele vive ali em uma só posição, basicamente, né? A finalidade dele aqui é preparar para poder depois viver no segundo mundo, na segunda etapa da sua vida, que vai viver aproximadamente 100 anos. Então, nesse tempo aqui na terra, ele tem muito mais liberdade do que tinha no útero, vai viver muito mais tempo na terra do que ele viveu no útero e tem mais liberdade para fazer as coisas, é um mundo muito maior. Só que ele está aqui na terra também, não é a única finalidade da sua existência, ele tem finalidade, que é preparar para poder viver no mundo espiritual. Quando ele vai viver no mundo espiritual, não é 40 semanas, não é 100 anos, mas é eternamente. Então, comparando eternamente com 100 anos, com 40 semanas, se torna muito pequeno. 100 anos, 40 semanas, eternamente muito maior. Então, a finalidade da sua existência aqui na terra é aperfeiçoar o seu amor verdadeiro aqui na terra, através de realizar as 3 grandes bênçãos, para que ele possa viver eternamente no mundo espiritual. Aqui o mundo do útero é um mundo de líquido, aqui é um mundo de ar, e o mundo espiritual, onde o homem vive, é um mundo de amor. Lá ele tem que estar com seu coração preparado para poder respirar
perfeitamente o amor de Deus, como nós vimos no slide anterior. Então nós podemos entender que Deus, como é um ser eterno, fez o homem para que também possa ser eterno, mas vivendo no mundo espiritual, não na terra. Então a vida no útero é uma preparação para a finalidade, que é viver na terra. A vida na terra é uma preparação para a finalidade, que é viver no mundo espiritual. A finalidade aqui do útero é preparar os órgãos físicos, preparar o corpo físico para que possa viver saudavelmente aqui na terra. Se o bebê não se desenvolve bem aqui no útero, tem algum problema físico, ele não vai conseguir desfrutar perfeitamente da liberdade que ele tem na terra. Por outro lado, se não consegue preparar bem aqui na terra, não vai conseguir desfrutar bem do amor de Deus no mundo espiritual, da liberdade no mundo espiritual, que é muito maior do que a terra e onde ele vai viver eternamente. Terminamos aqui então o princípio da criação. Muito obrigado.